Lei Rouanet é muito criticada, mas ela é o mecanismo de incentivo fiscal mais transparente, tem muita informação no site. Então você consegue acompanhar até as notas fiscais quem está recebendo, ao longo da execução do projeto, já está lá os dados de quem está recebendo recurso pelo projeto. É muito transparente, o mecanismo é muito flexível. Acho que falta lá para o Ministério capacidade de analisar a prestação de contas, que sempre gera uma insegurança, né? A gente presta conta e depois não tem a conclusão do processo, mas para mim é disparado o mecanismo que melhor funciona. A lei do esporte melhorou muito nos últimos anos também, e eu acho que total isso, acho que tem que pensar a organização como um mosaico aí, né, de fontes de financiamento que vão se complementando para essa conta fechar. A gente, né, tem gente que dá conta até de elaborar Pronas e Pronon, enfim, então o Rouanet é uma tranquilidade perto de Pronas e Pronon. A gente atira para todo lado sempre. Isso aí. Posso comentar contigo, Thiago, puxar nossa conversa, então. A gente capta muito São Paulo, enfim, até recentemente nós publicamos no site do Amigo do Leão as 100 maiores de todos os estados, dentro do ranking, ali pelo Sabic mesmo. E Santa Catarina está na 5ª posição, né, considerando os 100 maiores que usam 50% do recurso da Lei Rouanet, no Brasil todo. Então, a gente tem São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois Minas Gerais, depois Rio Grande do Sul e Santa Catarina em 5º lugar. Mas, assim, eu observo ao longo desses anos captando recursos que as empresas têm uma tendência também territorialista, né? Elas escolhem os seus territórios, além de escolher as suas causas. Então, quando a gente vai fazer uma captação de recursos para um projeto, para uma causa, a gente tem que identificar os nossos pares. Então, é muito comum a gente não ter acesso às políticas, ou a não estar inserido e enquadrado em políticas de patrocínio das grandes empresas brasileiras, porque elas têm especialmente seus territórios definidos, né, previamente. Agora, também existe uma tendência de abertura em relação a isso. Por exemplo, a Petrobras, a própria Vale. Nos últimos editais, a gente vem percebendo que elas estão pedindo, né, abrindo apoio para projetos de todo o Brasil. Né? Até pouco tempo atrás, a gente falava em Vale, era só Minas Gerais. Né? A gente não tinha acesso, os editais vêm com essas restrições. Muitos dos que estão lá no PROSAS, a gente abre todos, né, para captar recursos, a gente já verifica a territorialidade. Então, esse é um aspecto restritivo na captação de recursos. O que não impede, claro, da gente se relacionar com essas empresas. E daí, com a minha característica particularmente, captar para vários projetos ao mesmo tempo, o maior volume que eu capto não é Santa Catarina. É fora de Santa Catarina. Aí eu concordo contigo, assim, em termos de volume de recursos. Mas, da minha pauta de sul do Brasil, 10, 15% enquadra em políticas de incentivo de empresas que não estão em Santa Catarina. Então, vai ter uma proporção aí de que 80% ou 90% é territorialista mesmo. A gente tem que olhar para o entorno de onde está o projeto, que as empresas tendem a querer apoiar as comunidades onde elas estão inseridas, entende? E a gente aplicar esforço também junto a uma empresa que já tem na política dela, que ela não quer determinar território, é um pouco desperdiçar também o recurso que você tem para captar. Né? Então, a gente acaba trabalhando de uma forma mais focada, né, para aplicar um recurso da forma mais eficaz, para ter o resultado da captação. E aqui para Santa Catarina, você percebeu do nosso bairrismo, assim, eu acho que é importante, num primeiro momento, da gente querer desenvolver o nosso território também. Né? Então, envolver as pessoas físicas e tudo mais. E isso vai, vamos dizer assim, deixando as flores do jardim ficar cada vez mais bonitas, né? Principalmente no nosso portal de transparência, quando estiver fazendo sucesso, aí a gente entende que empresas de outros territórios vão olhar para, olha, esse pessoal vai ter uma boa gestão, tem qualidade nos projetos, se preocupa com transparência, e a gente sabe que a gente acaba atraindo, né, cuidando do nosso jardim, né, para que venham aí esses investidores também. Isso acontece, que eu percebo para Pronom e Pronas, onde a gente atrai muitas empresas que estão em São Paulo, nesses grandes centros. Elas acabam tendo a oportunidade de conhecer as instituições em Santa Catarina, através desses incentivos
são mais difíceis da gente executar por conta do Ministério da Saúde, e a gente vê uma recorrência desse investidor naquelas mesmas instituições depois de ter a oportunidade de conhecê-las. Então, existem caminhos, claro, né? A gente está no trabalho de formiguinha aqui ao longo do tempo, mas sim, temos esse interesse também, isso faz parte do trabalho de captação, né? Talvez não seja o nosso foco ou a maior parte, mas sim faz parte do planejamento. Não, e eu acho que você toca num assunto que é fundamental, assim, acho que quando uma grande São Paulo olha para a organização aqui, mas você tem o apoio de quem lá? Tipo, seus vizinhos te apoiam? Não, apoiam. Não, tá, as empresas aqui são presentes, elas estão apoiando, então isso é meio caminho andado, né? Porque assim, cara, se vizinho nenhum de seu te apoia, eu vou sair daqui de São Paulo e... Então não. Então assim, eu acho que é isso, essa parte, de fato, a mobilização aqui está muito grande, está muito legal, e as empresas estão próximas, estão dialogando, estão abertas para discutir, mas eu acho que tem... E aí tem uma coisa que é legal, às vezes, trabalhando com os dados, porque a gente já viu... Eu já entrei em política de empresa que estava assim, prioridade para apoiar espetáculos fora do eixo Rio-São Paulo. Olha que legal. Aí você vai ver a distribuição do investimento, 90% do recurso em Rio e São Paulo. Você, que legal. Então, assim, nem sempre... Então, assim, a Vale mesmo abre Brasil inteiro, mas eu tenho dúvida se ela, de fato, né, assim, quando sai o resultado, se a gente olhar a distribuição, se está indo para Brasil inteiro mesmo. Então, eu até prefiro quando a empresa, isso na prosa a gente sempre recomenda, assim, cara, se tem o recorte territorial, deixa muito claro, não deixa quem está de fora perder tempo de enviar uma proposta que você vai reprovar numa análise de filtro. Você filtrou ali território e já reprovou. Não faz isso, porque a pessoa vai perder. O tempo da organização social é muito caro, né? Enfim, então é isso, assim, não é para de forma alguma falar que está tudo errado, mas é para para mostrar também um pouco de onde tem a oportunidade e como que a gente pensa os argumentos para provocar essas empresas. O que está faltando para apoiar, né, esses projetos aqui? Então, quem são as grandes organizações que vão lá desbravar isso e trazer mais recursos e que depois ele começa a chegar em outras... Enfim, acho que tem um caminho aí, tem dinheiro fora, tem dinheiro dentro e, de fato, a gente tem que ver isso, o tamanho do esforço e o tamanho da oportunidade que pode ser esse recurso. Perguntas? Antes da Prozis, eu trabalhava com captação. E aí, captação é esforço, é muita transpiração, né? Tem um pouco de estratégia, tem técnica, mas é pedir, 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 pedir. E aí a gente tinha uma listinha lá de umas 10 ou 15 empresas que a gente falou assim, olha, esses caras necessariamente vão ter que dar uma resposta para a gente todo ano. Pode ser não todo ano, mas ele não vai dar a chance dele não ter que se constranger em dar uma resposta negativa. Agora, qual que é a melhor forma de chegar? Quem está em São Paulo, quem está no Rio, acho que sempre vai ter um diferencial em relação a quem está fora. E foi onde eu me criei, que é fora de Rio e São Paulo. E eu sempre tentei defender que o poder público, às vezes, pode ter um papel de articulação, de pensar a atração de recursos para o território que poderia ajudar muito. Então, assim, não sei se necessariamente o poder público, pensando na Secretaria de Cultura ou de Esporte, o que for, mas, enfim, como que coletivamente a gente cria umas abordagens, quase que um roadshow de projetos de Santa Catarina. Como que alguém com legitimidade para representar Santa Catarina pode bater na porta desses grandes, falar de igual para igual com eles e falar assim, olha, está aqui a carteira de projetos possíveis. Então, eu acredito que, para equilibrar um pouco o jogo, alguma pitada de poder político, aí político não entenda necessariamente como prefeito ou governador, mas assim, alguma articulação coletiva talvez pode dar essa legitimidade, né? Tentar trazer um pouquinho
igualar um pouquinho o jogo. Quando a gente criou a Prozas, a gente tinha esse sonho que quando fosse tudo pela Prozas, quando fosse um edital, né, que você não tem que fazer a visita pessoalmente, você coloca em pé de igualdade. A gente sabe que não é verdade. Diminui um pouco, facilita, né? Porque você tem a regra lá, você tem é o mesmo formulário para todo mundo, a mesma regra para todo mundo. Mas quando o cara lê, se ele te conhece e o outro não te conhece, segue sendo diferente. Então eu acho que tem um pouco algum quê coletivo que vai levantar e vai lá cobrar um pouco esse recurso, sabe? Vai falar assim, ô amigo, cadê os 3,7 de Santa Catarina? Pode escolher, o que não falta aqui é bom projeto. Então eu acho que tem algum tipo de mobilização. E uma outra coisa que eu tenho muita expectativa, espero que dê certo, que de fato o portal da transparência, por exemplo, não seja só de transparência, mas consiga dar muita visibilidade para os conselhos e que tenha um fator de atração de recursos, né? É uma aposta, a gente vai ter que acompanhar. E não é, gente, se começar a fazer agora, para o final do ano, já está tarde. Para o ano que vem vai dar algum efeito, mas talvez para 26 a coisa vai se fortalecendo. Então tem que ser todo ano. Trabalho de captador, né? Assim, todo ano começa de novo, né? Mas eu acho que é por aí. Acho que é alguma coisa coletiva para tentar diminuir essa diferença de proximidade com os caras que estão lá do lado, que estudaram na mesma faculdade, que se encontram no happy hour. Olha o tanto que a gente sai atrás. Então a gente tem que criar alguma estratégia para tentar igualar esse jogo. Eu acho que é por aí. Um pouco coletivo, um pouco poder político, político não necessariamente institucional do Estado. Mais alguém? Tudo entendido, então, a partir de amanhã, quer dizer, segunda-feira, todo mundo captando recursos. É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço de novo, gente. Já vou pedir para ele ficar por aqui, porque... Eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer ao Univale, essa universidade que nos recebeu tão bem, recebeu esse auditório lindo para fazer esse encontro. Falo isso também com grande gratidão, eu sou formada pela Univale, no curso de Turismo e Hotelaria, e a gente agradece muito esse tipo de apoio que é tão importante para nós. Também quero relembrar, me pediram aqui para relembrar o que fizemos na data de ontem, lá no seminário em Florianópolis, para quem não estava lá. Nós lançamos o modelo da resolução e o edital de chancela, tanto para o Fundo da Criança e do Adolescente, quanto para o Fundo da Pessoa Idosa. Nós elaboramos uma minuta de resolução, uma minuta de edital de chancela, estimulando todos os conselhos a publicar os seus editais de chancela, já que a gente agora de outubro de 2023, a gente vai disponibilizar no site esses modelos, o site do Amigo do Leão. Daqui uns 5 a 10 dias, vocês já podem encontrar lá na aba do Prêmio Amigo do Leão, tá? Então fiquem à vontade aí, não vou abrir o que a gente mostrou ontem, mas é o documento em Word, só para colocar ali o nome do município, citar suas leis municipais e publicar, pessoal. Vamos selecionar projetos via chancela e permitir a captação de recursos. Esse painel de hoje aqui, agradeço os nossos convidados. Ele é importante para a gente debater e a gente vai querer a participação de vocês também, com perguntas, porque a gente fala muito em arrecadação de recursos. Vamos captar recursos, vamos fazer campanha, vamos trazer dinheiro para os fundos, aí a gente mobiliza empresas, pessoas físicas, faz todo mundo doar, e essas pessoas começam a nos perguntar, para onde está indo esse dinheiro? Mas quem administra esse dinheiro? Onde é que eu posso ver onde é que está indo o dinheiro? E a gente começa a ser questionado também, olha, eu fiz a doação para tal fundo, mas faz 2, 3 anos que esse fundo ainda não abriu um edital para selecionar projetos. Ou seja, esse dinheiro que eu doei ainda não chegou lá onde eu queria que chegasse. Então, esse tipo de situação é o que a gente precisa também pensar de uma forma crítica e a gente colocar isso como prioridade nossa de ação. Porque, como o Thiago estava falando aqui, como é que a gente vai captar recursos fora também do nosso território, como é que a gente
pode atrair empresas que são empresas nacionais. Eu acredito que através de transparência, de uma boa gestão, de mostrar que temos bons projetos, que a gente gera impacto, isso acaba atraindo mais investidores também. E para nós a transparência é um valor, e é um valor primordial. Então, fizemos o lançamento do projeto do Portal de Transparência na quarta-feira, lá na Assembleia Legislativa do Plenarinho. Esse projeto é uma iniciativa do Instituto Amigo do Leão, junto com a plataforma Prosas, com o apoio da Fiesc, que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Então, vocês vejam que nós temos a força de todas as empresas, as maiores empresas aí de Santa Catarina, que vão pactuar com esse mesmo valor da transparência, priorizando o investimento em conselhos e fundos que topem o desafio da transparência. Então, a gente também entende estrategicamente que a gente pode fazer influenciar, né, os conselhos para que busquem melhorar a sua gestão, os seus processos e promover maior transparência e controle social a partir de quem está botando dinheiro nesses fundos. Então, no momento em que o investidor fala, olha, conselho, né, eu gostaria de ver onde é que estão os projetos habilitados para eu apoiar. Né? Eu ouço muito isso das empresas. Eu queria saber no meu município quais projetos eu posso apoiar, onde que está isso? Eu queria saber aquele dinheiro que eu depositei no fundo, para onde foi, se já foi. Né? Então o portal traz isso conceitualmente. Eu vou abrir aqui para os nossos convidados falar um pouquinho sobre essa temática, né? E ao final aqui da nossa conversa, se vocês quiserem contribuir também com o tema e com perguntas para os nossos convidados, tá bom? Fiquem à vontade. Então eu queria começar com o Thiago, para que ele nos conte um pouquinho também dessa trajetória através do Prosas, né? A ideia é a gente promover esse projeto que é inovador, através da área de tecnologia desafiador. Né? A gente vai rodar no formato de piloto no território de Santa Catarina, mas, claro, temos a intenção de expandir isso em âmbito nacional. Então, o conceito, né, por trás do portal de transparência, ele vem dessa revolução que está acontecendo no setor bancário, que se chama Open Banking ou Open Finance. E o mais legal dessa história é que, assim, quando você vai acompanhar o debate sobre o Open Banking, e o que é o Open Banking, né? É o conceito de que os seus dados bancários, os dados de quem tem uma conta bancária, são do dono da conta e não do banco. Porque senão antes você tem um relacionamento com um banco, você não consegue empréstimo no outro banco, porque o outro banco não consegue fazer análise do seu crédito, né? Não sabe se é um banco bom pagador, não sabe o seu histórico. E aí o Open Banking veio para falar, o Open Finance veio para falar o seguinte: olha, o dado é seu, você compartilha com quem você quiser. Só que quando você vai nos debates sobre esse assunto, a aplicação é o quê? Eu quero comprar um seguro. Então tem que saber se tem que compartilhar os dados do seguro para saber se eu quero fazer um financiamento de veículo. Então, e aí a gente olhou aquilo assim, cara, transparência das contas de projeto social. Então vamos fazer prestação de contas de projeto social. Né? E automatizar a parte do processo, né? Você conecta na conta, então a parte já está automatizada. Isso é, você vai prestar conta, você pode colocar isso público. Você pode colocar isso público, fica mais transparente. Isso é um dever nosso, na minha visão, porque assim, o movimento de transparência do setor público avançou muito nos últimos 20 anos e o terceiro setor não acompanhou na mesma velocidade. Vira e mexe, quando eu falo com uma organização assim, você pode mandar sua demonstração financeira, seu balanço do computador? Mas, por quê? Qual que é o seu orçamento para esse ano? Parece meio uma invasão, assim, né? Não, só estou perguntando qual é o volume de grana que você vai movimentar e já assusta. Então, assim, então, essa tecnologia ela nasce dessa necessidade de tornar mais transparente e aí vai evoluindo as conversas, vai evoluindo, chega aonde? Onde, embora o governo tenha avançado um pouco, muito mais em transparência, a gestão dos fundos continua sendo algo difícil. É a mesma coisa, você chegar para um momento que não consegue perguntar quanto tem na conta bancária, parece uma ofensa na maioria dos lugares.
mas porque a ofensa é um fundo público. E aí, enfim, isso foi amadurecendo, só que vira e mexe, você conversa, mas pode, não pode e tal. E aí é onde os encontros acontecem, né? Quando a conversa foi com o Instituto Amigo do Leão, parece que, né, a faísca virou fogo na hora e a gente viu o entusiasmo do outro lado, que é fundamental por ter essa legitimidade no território e fazer essa articulação. Só que aí a gente continuava com um ponto, né? Cadê a cenoura? Qual é o incentivo? E aí acho que o incentivo fundamental vem do reconhecimento da ideia e do apoio da Fiesp para fazer gente, olha, valorizamos a transparência. Então é um jogo de ganha-ganha, todo mundo que entender que transparência gera valor, a empresa apoia mais, e aí isso vai reforçando e a gente vai puxar esse nível da transparência, começando por aqui, mas sempre falo para a Clarissa daqui a pouquinho, no Brasil inteiro. Obrigado. A Fiesp, desde 2017, nós temos a nossa plataforma do Fundo Social, uma plataforma gratuita, onde as organizações da sociedade civil e instituições que têm projetos aprovados pelas leis de incentivo, elas podem cadastrar os projetos nessa plataforma. A partir daí, a Fiesp faz um trabalho de articulação, de mobilização junto à indústria, mas também aos outros segmentos, para apoiar esses projetos. Isso vem desde 2017, já foram mais de 100 projetos que já tramitaram na plataforma. Essa plataforma, vamos dizer que não tramita nenhum recurso financeiro para a Fiesp, é uma plataforma gratuita. E o que a gente vem nesses praticamente 8 anos, né, de atuação da plataforma? Temos recursos sobrando, como foi muito bem apresentado e discutido aqui, porém há uma desconfiança, né? Para onde está indo de fato esse dinheiro? Como é que ele está sendo colocado? Onde ele está sendo colocado? Isso sempre foi uma dor da indústria, né? A gente viu aqui uma grande oportunidade de trabalhar com uma transparência, como já foi dito aqui, ou seja, a gente saber para onde, quanto que tem de recurso e para onde que ele está sendo destinado. Vai dar mais segurança para a indústria, para todos os setores, pessoas físicas da sociedade, terem a segurança de alcançar a sua doação do seu recurso. Você vai ter a palavra correta, a transferência de recursos. Então, é isso que nós acreditamos. A Fiesp vem trabalhando com essa plataforma, que vem cumprindo, no nosso entendimento, o que foi o seu propósito, porque ela foi lançada. Mas nós temos que avançar nessa agenda, dar mais segurança para que as pessoas, sejam físicas, sejam jurídicas, possam estar apoiando os projetos. Então, eu entendo que o lançamento, tendo a plataforma de transparência, nós vamos conseguir avançar muito, mas é um trabalho que, para avançar, vai precisar do apoio de todos os setores, né? Para que a gente possa estar avançando, os conselhos, a sociedade em geral, para que a gente possa ter esse avanço, como já foi comentado também. Por isso, a gente, de fato, vai conseguir avançar, melhorar nossos indicadores sociais no nosso desenvolvimento. E são ações como essa, né, com um trabalho forte de cooperação de rede, que a gente vai conseguir avançar. E todo mundo pode colaborar de alguma forma, deve colaborar. Nós entendemos aqui que é mais uma forma de a gente estar trabalhando juntos para que a gente alcance um objetivo, um propósito comum, que é melhorar a situação das pessoas em situação de vulnerabilidade, melhorar a sociedade. E fizemos o lançamento na quarta-feira e convidamos alguns fundos, alguns conselhos para estar presentes, né? Tivemos a primeira adesão já formalizada no documento. Claro que as adesões depois vão ser feitas por meio da tecnologia, né? A gente não vai precisar de um documento para assinar fisicamente, mas foi uma solenidade. O primeiro conselho que aderiu ao projeto desse portal de transparência foi o Conselho da Cidade de Itá, que é nosso amigo do Leão há 2 edições já do prêmio, né? O Elton estava nos contando ontem no prêmio que o município deles atinge 40% do potencial que a cidade tem, porque ali no prêmio a gente faz uma relação per capita, né, do valor arrecadado no município de acordo com a quantidade de pessoas daquele município. Então é uma cidade pequenininha, mas é muito relevante ele conseguir alcançar 40%, quanto a média que a gente tem nos outros municípios é de 1%, 2%. Então é extremamente relevante, é um prêmio, um reconhecimento, né,
merecido. E ele não é à toa também que foi o primeiro conselho que se disponibilizou desde já, ok, vamos aderir a esse portal de transparência. E nos surpreendeu, né, o fato de todos os outros conselhos que estavam presentes, Jaraguá do Sul também, já fizemos uma visita lá, o William está presente aqui também, tem a intenção de aderir ao portal, já sinalizou publicamente que irão se organizar para isso, né? E todos os outros que estavam lá também, que a gente não esperava, se manifestaram positivamente. Então isso foi muito legal, porque claro que no entorno de uma iniciativa como essa, existe também uma demanda de diálogo com os conselhos, né? Não é uma iniciativa que vem de cima para baixo e você vai ser, né, obrigado a fazer. Pelo contrário, a gente sabe que lá nos conselhos, né, José, os desafios são imensos, né? Não é uma tarefa simples, principalmente porque a gente também tem uma prefeitura ali que é gestora, a caneta é do coordenador de despesa, é o GOV, né? E a gente sabe que existe todo um processo interno ali de GOV para poder viabilizar. Então, os desafios são imensos, a gente é ciente disso, mas nos surpreendeu positivamente a receptividade dos conselhos à proposta, né? E daí eu queria saber da Josiane também, que em Balneário Camboriú, né, foi um dos conselhos que também estavam lá conosco, como é para vocês, considerando também esses desafios, porque como eu falei, no entorno desse projeto também vão ter ações de capacitação com os conselhos, de diálogo com os conselhos, o próprio seminário, que é uma oportunidade também desse tipo de encontro. A partir do ano que vem a gente tem uma agenda corpo a corpo nas regiões, em Santa Catarina, com os conselhos, né, para conversar, envolvendo também uma advocacy com parlamentares, por conta dos conselhos estaduais, né, do idoso, que vocês tiveram a Sabrina hoje aqui, da criança e do adolescente. Assim, existe muito trabalho pela frente. A gente sabe que isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas a gente vai trabalhar o próximo ano, né, com uma agenda bem intensa com os conselhos. Então, José, eu queria que você nos contasse um pouquinho para vocês em Balneário Camboriú como é essa realidade, esses desafios de gestão e de transparência, né, relacionado à arrecadação de recursos e ao destino de recursos do fundo. Primeiramente, boa tarde. Eu vou dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né, desde quarta-feira participando também, né, do que a gente consegue. Falar um pouquinho de mim, eu sou psicóloga de formação, eu estou aprendendo muito, né? E psicóloga não é muito boa de cálculo. Mas assim, desde que eu assumi a presidência do conselho, que foi um desafio também, né? Faço parte do terceiro setor, eu trabalho há muitos anos também na Associação Paz, onde também recebemos convênio, né, do FIA, fazemos nossos atendimentos psicológicos através desse convênio. Então, a gente acaba atingindo muitas crianças e muitos adolescentes através do dinheiro que vem, né? E o quanto é importante, né, a gente ter esses convênios. Enfim, quando entrei para a presidência, né, fui tomando me familiarizando também com tudo e principalmente nosso conselho é muito ativo, né? Júlia está aqui também como conselheira. Nós somos muito bons, tenho muito orgulho de fazer parte, nos reunimos quinzenalmente, somos participativos, temos entidades participantes, não sei quem está aqui hoje, estavam, mas já foram, né? Mas também estavam participando, entidades que recebem esses convênios, né? Eu aprendi que nós, enquanto conselho, nós somos deliberativos, né? A gente destina, e assim, o dinheiro público tem que ser investido, ele tem que ser distribuído, né? Então, nós temos comissões aí, a gente realmente recebe projetos fantásticos, né? A gente tem muitos projetos bacanas e que, né, claro, a gente sabe que é burocrático, né? Que a gente tem 1000 papéis para enviar, né, para o conselho, as nossas comissões nós analisamos, a gente tem uma abertura também para que as pessoas venham e perguntem como que funciona, como que eu faço um plano de trabalho, como que eu entro,
né? Como é que eu mando isso aqui? Que documento é esse? Nossos conselhos são fantásticos. Lembrando, é voluntário, né? Ninguém recebe para estar ali. A gente realmente está ali porque a gente percebe a importância de estar ali, né? Principalmente se tratando de criança e adolescente. Temos hoje uma arrecadação, né? Balneário é muito rico, né? Que bom. Balneário tem aí, né? Uma captação, enfim, o recurso que vem, ele é um valor alto, e esse valor ele é muito bem investido. Então, toda ali, quinzenalmente, né, 2 vezes por mês que a gente se reúne, está aberto para toda a população participar e estar ali com a gente também, para poder, né, saber onde que dá o dinheiro, como que vai o dinheiro. Né? A gente tem uma transparência quanto a isso. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse processo. Acho que é isso, estou aprendendo. E saio agora da presidência, que é o próximo que vem, né? Mas saio assim com uma carga muito bacana, né? Poxa, que legal, aprendi muito e espero aí que a gente possa continuar contribuindo de outras formas também. Obrigada, Júlio, pelo convite, né? Nosso apoio, que você está aqui apoiando. Quando o Júnior trouxe ali, né, no conselho, nossa, a gente tem que apoiar isso. Vamos levar para o conselho na nossa próxima reunião. Eu estou com muita inveja de estar. Que legal, né? Eles, nossa, né? É tão pequenininho lá, né? Não sei quantos habitantes tem, sabe? 6.000, nossa, né? Então, que a gente tem aí como exemplo e compartilhar essas duas ações. Muito obrigada. Existe oportunidade para todos os municípios, né? Então, o Itá está nos inspirando. Legal. Antes de abrir, então, para as perguntas de vocês, queria pedir para o Sandro nos falar mais um pouquinho sobre o engajamento que a Fiesc faz com as empresas, porque recentemente também vocês começaram a formar um grupo, né, dos maiores investidores, e eu queria que ele falasse sobre isso porque são muitas organizações que estão aqui e a gente, quando vai captar recursos, a gente precisa ficar com esses investidores no nosso radar, saber o que eles procuram, o que eles valorizam, né? Que isso é fundamental para a gente nos aproximar deles e captar recursos para os nossos projetos também. Então, para essa iniciativa do Portal de Transparência, o papel das organizações é fundamental. Por quê? Porque uma vez que os seus conselhos também topem o desafio da transparência, né? As empresas vão priorizar investimento em fundos que tenham esse valor agregado, certo? Então, para que as organizações possam captar para os seus projetos, veja que é o cachorro correndo atrás do rabo ali, né? Então, todos têm que estar engajados no mesmo propósito, né? Conversar com seus conselhos, convidar, né? Fazer toda não diria pressão, mas esse convite para poder aderir à iniciativa. Então, eu queria que o Sandro falasse um pouquinho do trabalho que a Fiesc faz com esse grupo das grandes empresas aqui de Santa Catarina, né? E o que é importante para eles. Obrigado, Carlos. Eu estou como gerente da área de responsabilidade social. Obrigado. Bem, eu estou como gerente da área de responsabilidade social e tudo que nós fazemos no Estado, né, nós atuamos no todo o Estado, ele tem que estar aderente e validado com a indústria. E neste ano nós estruturamos o Comitê de Responsabilidade Social da Indústria de Santa Catarina, onde nós temos hoje 11 indústrias que fazem parte desse grupo. Esse grupo vai ser ampliado, mas é um grupo com as maiores indústrias de Santa Catarina que atuam junto conosco também nessa agenda de responsabilidade social. E, como eu falei, tudo que nós fazemos é validado, nós conversamos e tem que estar dentro do propósito também da indústria de Santa Catarina. E nós levamos essa ideia da plataforma, né? Nós tivemos uma reunião online aqui junto com a Clarissa, né, com o pessoal aqui, com o Thiago, o Tadeu, o Wilson, enfim, toda a equipe do Instituto, né? Onde nós apresentamos a ideia, né? A Sheila está aqui, né, da Porto Belo também ouviu, participou, deu as suas sugestões, né?
E é claro que nós temos que ainda validar o modelo do pacto, mas por elas todos aderiram, digamos assim. Mas agora tem que passar tudo pelo jurídico, tem todo um trâmite formal. Mas é muito importante passar essa segurança também, de que é uma ideia que já está dentro desse grupo que nós entendemos que é um grupo mais seletivo, que atua, está preocupado com essa atuação social, não que as outras não estejam, mas são aquelas que se destacam hoje no momento conosco. Eles compraram bem a ideia e faz todo sentido. Eu queria um pouquinho além também da validade da plataforma, porque nós também atuamos, assim como tem outras iniciativas de outras instituições, de outros parceiros, né? Nós também temos a preocupação de ajudar as organizações na elaboração dos seus projetos. E nós lançamos esse ano o Elabora Social, onde nós fizemos alguns pilotos em algumas regiões do estado, onde nós, no primeiro dia, nós trazemos as organizações da sociedade civil, que já têm um projeto e querem ainda melhorar o projeto, e trazemos voluntários que são especialistas nessas leis para ajudar a lapidar os projetos. É feita uma oficina de um dia bem intenso, de muito trabalho. E no segundo dia nós trazemos as empresas das regiões. Então isso aconteceu em Jaraguá do Sul, o William estava lá com a gente também, né? Fizemos isso em São José também, fizemos isso em Blumenau, e tivemos a oportunidade de fazer essa conexão das organizações da sociedade civil com as empresas. Isso é muito importante porque, a partir do momento que esse projeto for aprovado, as empresas já conhecem, já validaram o projeto também, e vão servir de multiplicadores também para estar trazendo outros apoiadores. É isso que nós entendemos, esse é o nosso grande propósito. E a gente trazendo, então, mais uma plataforma de transparência, dá mais força ainda para a gente evoluir nessa agenda, dando mais segurança para a organização de ter um projeto aprovado, que já vai estar tendo, de certa forma, o apoio das empresas, né? E assim como as empresas também já conhecem os projetos que vão estar apoiando no futuro, que vão ser colocados no conselho. Então, eu acho que é muito importante trazer essa fala, né? Porque isso dá total segurança, a gente começa a fechar todas as pontas, né? E consegue fazer um trabalho em conjunto com um resultado mais efetivo. Não sei se deu para explicar, Clarissa. Obrigado. Então a gente vai abrir o microfone para vocês, né? Acho que o Goliberto está ali. Vou pedir que, né, quem queira fazer uma pergunta fique à vontade, se pudesse dirigir para um dos nossos convidados aqui. Júnior faz esse movimento, a gente sabe que ele tem essa capacidade de mobilizar e junto com o conselho também, né? Qual a percepção que Balneário tem diante desse movimento que foi feito aqui, né? E automaticamente em Florianópolis, para Balneário Camboriú? Eu acho que é um trabalho, não quero dizer de formiguinha, mas é mais ou menos nesse sentido, né? A gente tem que realmente entrar, às vezes, num convencimento também, né? Da gente poder levar essas ideias que são inovadoras. Eu acho que tudo que é novo assusta, tudo que a gente desconhece, mas acho que estando nesses eventos, estando, né, aqui, é que abre, né, possibilidade para a gente também buscar coisas novas, integrar tecnologia, integrar conhecimento, né? Então, eu espero que disso surjam muitos frutos, com certeza, da gente poder levar, através do conselho, junto aos nossos conselheiros, que são também inovadores, que também têm esse olhar, né? E com a ajuda do Júnior, com certeza, também. Então, acho que é da gente levar o que a gente também ouviu aqui e discutir, né, nos conselhos. A gente poder levar realmente, né, e também, claro, os nossos governadores, nossos governantes, né? A gente já está querendo aí fazer uma reunião com a nossa secretária. Claro, quando a gente fala de política, né, a gente sabe que nesse momento a gente está numa transição, né, transição de governo, outras pessoas virão, então a gente espera que essas pessoas também tenham
a abertura para esse diálogo, né? Temos agora, né, uma prefeita, né, que vai também, que a gente pode também estar indo buscar conversar para poder também ampliar. Eu acho que é buscar pessoas que possam, né, levar adiante. Então, acho que esse é o nosso papel, enquanto conselheiros, enquanto Conselho Municipal, né, aí dos Direitos da Criança e do Adolescente de Balneário Camboriú. E espero que assim seja. Essa transição de governo que você falou, ela é fundamental, porque ela impacta em tudo, né? Vou aproveitar e perguntar para o Tiago, então, quando nós fizemos a primeira reunião com as empresas, a gente foi sabatinado por elas, tá? Aquilo que eu falei, que nós nos surpreendemos com o lançamento, que os conselhos aderiram facilmente à ideia, já pelo lado das empresas, todas elas. A primeira preocupação, isso pode? Qual é a base jurídica disso? Né? Depois, os conselhos não vão aceitar, vocês vão falar com os conselhos, como vocês vão dialogar isso com os conselhos? Então, eu queria que o Tiago nos contasse um pouquinho, que para nós também, que estamos empreendendo essa iniciativa, é um grande desafio, né? Não é à toa que eu falei para vocês, a gente está fazendo um piloto aqui e a gente vai aprender ao longo do caminho também. O William já nos trouxe uma situação lá do município de Jaraguá do Sul, porque o nosso banco tal, o API não tem, então até uma questão tecnológica, né? Eu queria que o Tiago nos contasse um pouquinho sobre aquela reunião, a primeira reunião que tivemos, nós fomos sabatinados, né? E depois nos surpreendemos lá no lançamento dos próprios conselhos. Quais foram as principais questões levantadas, né? E o que a gente tem também de solução para essas dúvidas, né? Qual a nossa base jurídica para isso, né? Qual é o nosso planejamento tecnológico também, para que essas adesões ocorram de forma segura, né? Pela internet, pelo uso da tecnologia do Open Bank. Isso, a primeira reunião com as empresas realmente foi uma surpresa, porque veio meio uma sabatina mesmo, mas é importante para a gente ir amadurecendo os argumentos, né? E aí, principalmente, quando a gente vai na primeira questão da fundamentação legal, tem a Lei Federal da Transparência de 2011, que ela fala muito de transparência ativa, né? Do governo disponibilizar os dados sem que ninguém peça. Então, acho que todo mundo já conhece um pouco da lei de acesso à informação. Quando você quer qualquer processo público, você pede. Mas a lei, essa mesma lei que criou a lei de acesso à informação, ela fala que antes do cidadão pedir, o governo deveria disponibilizar. Só que o que a gente está fazendo ainda é inovador, porque é uma plataforma que a gente está trazendo e convidando o governo a fazer a transparência ativa, né? Porque nada acontece se o conselho não entrar e não se credenciar, né? Se não entrar der autorização para o acesso à conta. E aí é bem legal essa ideia de pensar que não pode ser mais um trabalho, né? E aí a tecnologia já avançou nesse sentido, de que todo dia vai um robozinho lá e todo dia de manhã ele vai lá para o seu, o que movimentou ontem? E aí traz para a base e coloca tudo. Então todo dia ele vai lá, sem a necessidade de todo dia pedir a senha novamente, pedir a autorização novamente para fazer esse acesso. Então assim, a gente está tranquilo em relação à lei de acesso à informação, a lei de transparência, né? É uma lei federal, mas é uma lei nacional, né? Que ela se aplica no governo federal, estados e municípios, dá toda a base. Quando a gente vê lá o artigo da das diretrizes, a gente parece que vai dando check nas diretrizes todas da lei da transparência. E essa legislação, toda a normatização do Banco Central que trata de Open Banking e a API que a gente tem que conecta nesse processo, ela é regulamentada, usa todo o processo de acesso às contas bancárias regulamentado pelo Banco Central. Então, eu esperava menos estranheza das empresas, mas elas queriam ter a tranquilidade de que elas poderiam falar que, olha, eu vou... E aí até teve uma discussão, né? Eu só vou doar para quem está no portal ou preferencialmente. Então, a gente foi modulando e entendendo um pouco. Agora, a reação dos conselhos é muito mais... Nossa, calma aí. E de conselheiros, principalmente, né? Às vezes a sociedade civil que está ali assim, isso aqui aumenta
a nossa capacidade de fazer a história funcionar. Porque às vezes o conselho, os conselheiros estão lá batalhando para fazer aquele edital sair, porque o recurso está parado há não sei quanto tempo, e a administração nem sempre dá aquela prioridade daquele jeito. Então agora, a partir do momento que você se conecta, você passa a ter que dar uma explicação. Por que esse dinheiro está parado? Por que o ano passado só teve receita e não teve despesa? Por que alguém vai doar para onde só entra recurso e não sai? Então tem uma série de perguntas que, e eu acredito que não só inicialmente perguntas, mas depois ajustes de comportamento que vão começar a se transformar a partir da adesão, né? E aí, quanto mais conselhos aderirem, mais conselhos vão ficar numa situação complicada. Tipo, por que você não aderiu ao portal da transparência? Está tudo certo aí ou tem algum problema? Porque aí já gera dúvida, né? Então, por que não ser transparente? Por que não deixar para público essa consulta que é simples, que não dá trabalho? E aí, enfim, acho que a gente vai começar a ter uma outra coisa que é super importante, gente. A gente está passando agora por uma reforma tributária e o ano que vem já estão falando que vão retomar a pauta da reforma do imposto de renda. A reforma do imposto de renda pode alterar muito as regras de todos esses incentivos fiscais. E hoje, talvez a gente tenha dificuldade para falar de quais são os resultados que essa isenção, né, que esse incentivo para a infância e para o idoso entrega, porque a gente não tem dado consolidado. Então, é também uma forma, o portal, de começar a consolidar essa informação. A gente vai ter os números mais consolidados de quanto está entrando. Isso a gente até tem hoje pelos relatórios da Receita Federal. Agora, quanto que está saindo, não. Quanto que os conselhos gastaram? Os conselhos, né? Aí você tem que ir de cidade em cidade, fazer uma pesquisa. Enfim, acho que tem uma grande oportunidade para a gente ter dados, começar a produzir relatórios, depois começar a discutir também as entregas, né? Então, assim, acho que os conselheiros rapidinho perceberam que o portal vai ser uma ferramenta a favor do trabalho deles, para o funcionamento melhor do conselho. Eu acho que foi a percepção que eu tive da fala disso. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Primeiro quero parabenizar o Instituto Amigo do Leão pela iniciativa, porque está encantador desde ontem. Eu vim com o objetivo de aprender, sou da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sara, então a gente trabalha na área da saúde, né? Mas essa curiosidade em conhecer sobre as leis de incentivo à pessoa idosa, porque a gente trabalha com muitas mulheres e tadinho consegui emplacar muita coisa, né? E hoje já com a Larisa já entendi que dá de fazer também a Associação Empresarial de Criciúma. E eu fiquei te ouvindo dos lugares onde foram feitas as capacitações e aí eu te pergunto, Criciúma, quando a gente vai conseguir trazer os nossos conselhos, levar eles a aprender? Porque nós estamos precisando disso. Na minha cidade, por exemplo, eu estou aqui porque no ano passado eu passei o ano todinho tentando fazer a inscrição da nossa instituição no Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa. Então a gente tinha uma cadeira, o ano todo as instituições foram chamadas para se credenciarem, 3 instituições apenas se credenciaram, fomos nós, a APAI e mais uma associação feminina. Quando a gente fala em apresentar projetos fora do Fundo Municipal de Sara, que a gente precisa chancelar projetos, parece que a gente está falando um palavrão, né? Então, aí semana passada, conversando com a secretária de Assistência Social, ela pediu, vá até a prefeita, vamos conversar, precisamos alinhar isso, porque a gente está preocupado, tem que lançar um edital. Então eu falei, mas não posso eu conversar com a prefeita sem saber o que eu vou falar com ela. Então a gente está saindo daqui assim com uma base muito rica para conseguir falar com a nossa prefeita e principalmente em nome do núcleo do terceiro setor da SIC, que são 24 instituições nucleadas, unidas em rede, para trabalhar e trazer recursos para os assistidos. Eu te pergunto, Sandro, Criciúma, nós vamos receber quando a Fiesc com o Elabora Social, por favor?
ouvindo? Muito obrigada. Está no nosso planejamento, no ano que vem, a gente contemplar mais 7 regiões. Nós estamos divididos em 16 regiões da Fiesp. Está contemplado mais 7 regiões. Eu vou deixar meu contato com a senhora depois. Eu vou colocar em contato direto com a Juliana, que é a nossa interlocutora de Criciúma, que daí a gente vai manter um contato direto com vocês para ver essa possibilidade. Não tem aqui fechado, você vai ter Criciúma ano que vem, mas eu entendo que temos que priorizar, né, o maior número possível, mas também nós temos um limite orçamentário. Mas a gente, com certeza, se não for ano que vem, 2026 vai ser, mas vamos tentar priorizar. Se não todos, mas todos que não, a maioria que não foi contemplada nesse ano. A gente começou com esse projeto, né, um projeto que nasceu com o apoio do Tadeu, aí, o Regularize, o Elabora, então o Regularize para apoiar na regularização, o Elabora para ajudar na elaboração dos projetos, e o Elabora Social tem os projetos mais a conexão direta com as empresas. E deu muito certo esse ano o Elabora Social, e a gente viu que a gente realmente tem que ampliar, a gente consegue realmente estar, de fato, contribuindo, ajudando aí, as organizações da sociedade civil. Mas depois a gente deixa o contato com a senhora aí para a gente manter essa linha. Aliás, essa pauta da capacitação, ela também foi colocada pelas empresas, né? Elas colocaram assim, olha, aqui no meu município, na minha comunidade, eu também preciso capacitar os conselhos, as organizações, porque a gente percebe essa demanda, né? Volto a dar a dica que já foi dada aqui, os próprios conselhos dos fundos podem e devem investir em capacitação, né? Então, esse recurso muitas vezes está ali dentro desse fundo represado, né, para que os conselhos insiram em seus planos de ação, mas porque a gente sabe que isso é a base, que é importante, né? Então, demandem dos seus conselhos, nos seus municípios, também essa parte, para fortalecer todo o ecossistema, as organizações, os conselheiros, né, os fundos, isso é bem importante mesmo. Tá? E para finalizar, alguém tem mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta do Thiago. Thiago, de forma bem prática, o que a gente vai enxergar lá dentro do portal quando eu acessar? A parte de design a gente vai começar a desenvolver agora, porque na primeira conversa já veio, né, Jaraguá do Sul, assim, tem 6 contas. Pô, mas não estava no plano 6 contas. Então, assim, o uso prático força a gente a repensar um pouco, porque a ideia era que pudesse ter o extrato e os resumos de quanto que entrou, quanto que saiu, e aí uma discussão se isso é mensal, se é anual, como que a gente vai fazer essa totalização. Só que quando a gente acha conselhos que tem uma multiplicidade de contas, nós vamos ter que começar a fazer essas conexões e testar o design. Ontem teve um jornalista lá no evento à noite que veio conversar comigo sobre isso. Ele disse assim, cara, vocês estão falando de portal da transparência, mas todo portal da transparência que eu entro é muito complicado de acessar. E eu falei assim, né? Então, assim, parece que é feito só para quem conhece a fundo. E aí a gente vai ter que tomar algumas decisões, ao começar a conectar algumas decisões de fica mais simples a leitura, é mais detalhado o dado, mas eu acho que a gente vai fazer esses testes a partir de agora. Mas o fundamental, todo mundo vai conseguir ver qual que é o saldo do fundo, então quanto o fundo tem na conta bancária, quanto que ele teve de entrada, quanto que ele teve de saída. Se isso vai ser linha a linha, se vai ser consolidado mês, se vai ser balanço anual, como que a gente vai fazer essas totalizações agora, são esses testes da melhor forma de comunicar. Porque hoje mesmo teve a Secretaria de Estado aqui, né? Aí abriu o extrato, aí tá tudo lá. Só que às vezes tudo é ruim, às vezes tudo dificulta ter a informação clara, rápida, do... Exato. Fazer um curso para entender o que está ali. Fazer um curso. Porque realmente quando ela falou, né, a pessoa ajuda dos contadores, né, porque sim, são, né, muitos dados ali, né. Exato. Então, a informação demais, às vezes, funciona como não informação.
Então, eu acho que usabilidade aí responde muita coisa e, para mim, quanto mais simples for, melhor, e aí, talvez com a possibilidade de acessar o detalhamento. Mas a primeira informação tem que ser muito fácil de consumir, para todo mundo conseguir consumir. E possível de modelar também esse design, né? Porque a gente pode ter doadores que eventualmente não queiram ser revelados, né? Queiram ficar anônimos. Né? Então é um tipo de dado que a gente precisa avaliar, porque uma transferência bancária, né, se identifica ali, né? Esse dinheiro veio de quem. Então tudo isso, claro, vai ser planejado com muito cuidado. E como o Thiago falou aqui também, é preciso ver as experiências, as demandas locais aí para poder fazer esse desenho. Né? E então, Doriberto, eu queria finalizar aqui. Só um detalhe. E foi muito legal que veio me procurar o Conselho de Itá, né, o prêmio, e ele está assim, mas além do dinheiro, além do valor, vai ter algum campo para a gente falar o que está fazendo, para colocar alguma foto de um projeto que foi apoiado, para poder explicar por que tem aquele saldo, que às vezes tem um saldo lá, mas está comprometido com um projeto que ainda está apresentando um plano de trabalho. Então, assim, sim, a tecnologia dá conta de ter um espaço para contar um pouco do que está acontecendo, mas, de novo, tem que ir modelando como isso vai. E meus projetos vão aparecer lá também, porque, enfim, então foi legal que começou a vir demandas de itens além do que a gente estava pensando. E a gente vai ter que ir dando conta disso aos pouquinhos. O que eu gostaria de finalizar aqui essa conversa com vocês, e com vocês todos, o perfil do Instituto Amigo do Leão também, a gente tem propostas bastante inovadoras, estamos num estado inovador, né? Santa Catarina é conhecido também pelo uso intensivo de tecnologia, de inovação, em Florianópolis mesmo, né? Que a gente mora lá na Ilha do Silício, que é um dos lugares mais promissores para o desenvolvimento de novas tecnologias. E aqui, essa iniciativa, ela é uma iniciativa de inovação para a área social através do uso da tecnologia. E veja como isso mudou, né, ao longo do tempo. Há poucos anos atrás, a gente não tinha essas ferramentas para utilizar, né, são muitas novidades e vão surgir mais novidades ainda. Eu queria que o Sandro fechasse para nós com uma fala falando um pouco desse aspecto de inovação e tecnologia, à luz da indústria, que também é inovadora e com uso de tecido da tecnologia. O Thiago nos falar também para a área social, né, porque a plataforma Prozas é um baita de um exemplo que a gente tem no terceiro setor aqui de tecnologia para uso social. E a Josiane também, né, em relação à gestão dos fundos das prefeituras, como é que a tecnologia pode contribuir para a gente alcançar, né, os objetivos que nós temos em relação às causas que a gente trabalha. Bem, a Fiesc ela vem trabalhando muito, né, com a indústria 4.0, já estamos acima da indústria 4.0. E que uma indústria sobreviver hoje, se ela não estiver atenta com a inovação, ela não vai sobreviver, isso é notório. E a Fiesc ela vem trabalhando muito forte, principalmente nos últimos anos, com essa agenda, uma agenda inclusive de internacionalização. Olhando para o mercado lá de fora, vendo o que está sendo feito, o que nós podemos trazer. E quando a gente vê a plataforma, a gente pensar isso um tempo atrás, seria impossível fazer isso na mão. Né? Como é que a gente vai fazer isso numa planilha, num relatório? Quer dizer, a gente não se pode desenvolver nada hoje sem a tecnologia estar junto. E esse projeto é extremamente inovador. Né? Nós estamos num estado privilegiado, num estado puxante, com quase todos os segmentos econômicos aqui do setor industrial se destacam, então a gente está na Grande Florianópolis falando da área de TI, Joinville é referência na parte metal mecânica, Jaraguá do Sul na eletroeletrônica, Blumenau ainda no setor têxtil, né? Quando a gente vai para o oeste também temos indústrias de diversos setores, indústrias que exportam, tem um papel muito forte de exportação, o agronegócio é muito forte. E a gente tem um papel importante nisso aí, e muitas vezes a gente não se dá conta de quanto a gente está inovando. Parece que não inova, mas a gente está inovando. E um exemplo disso para nós bem claro é essa questão agora da plataforma de transparência, que realmente está fazendo toda essa tecnologia. Com certeza, em breve a gente vai estar colocando inteligência artificial aí também, que é algo que veio para ficar. Né? A gente está tendo dificuldade para usar, mas ainda tem um caminho para se
Tem uma das apresentações nossas que a gente apresenta prosas com a frase de tecnologia serviço do impacto social, que é uma forma de pensar a empresa que eu gosto muito, porque tem hora que a gente fica um pouco irritado, né, de ver, por exemplo, a inteligência artificial, parece que está numa fila, né, que assim, tem muita coisa da tecnologia que parece que está numa fila que vai ter que passar por todo mundo para depois chegar no social. Então a ideia do Open Banking, da gente puxar isso mais rápido e chegar no social, dá uma alegria de ver que assim, cara, o social pode chegar na frente junto com as outras áreas, mas é complexo, não é simples, porque a tecnologia é um setor caro. Eu estava falando disso hoje na hora do almoço, é muito competitivo. Hoje a gente compete por desenvolvedores com o mundo inteiro, pagando em dólar, em euro, e a gente se virando para conseguir manter um núcleo que está pensando na aplicação prática de tecnologia para a área social. Então, eu acho que essa é uma delas. A gente está começando a ensaiar alguns usos de inteligência artificial para ajudar principalmente os empreendedores sociais, para dialogar com o edital de forma, ter um assistente virtual para dialogar com o edital, resumir edital, às vezes temos editais de 80 páginas, né? Muito legal, a minuta para se preparar, né? Curtinho, enxuta e tal. Mas é sempre um desafio conseguir mobilizar recursos para fazer a tecnologia que está sendo aplicada no setor bancário, enfim, na indústria, chegar para o social e a gente poder aproveitar mais rápido. Eu tenho uma preocupação com o uso, às vezes, da inteligência artificial. Quando eu começo a ver gente falando, vou elaborar projeto com inteligência artificial, elaborar projeto com inteligência artificial, eu começo a pensar, cadê a essência desses? O que vai virar? Mas, enfim, está aí a tecnologia, a gente tem que ter inteligência para saber usá-la de boa forma. E quanto mais a gente buscar esses recursos, eu acho que também a gente pensa num mundo mais sustentável, né? No sentido de menos papel. A gente recebe muito papel, né? Então, acho que quanto mais a gente utilizar a tecnologia, sempre é melhor, né? E a gente desburocratizar, né? Acho que a gente tem muitas burocracias, principalmente se tratando de projetos que chegam, né, pelo conselho, são muitos papéis, a gente não sabe mais nem onde guardar. Então, o pensamento é sempre a gente poder reduzir isso ao máximo e a gente poder facilitar a vida, né? Afinal de contas, mesmo que a gente tenha tecnologia, a gente não pode desumanizar, né? A gente tem que sempre procurar humanizar e poder sempre, né, proporcionar o melhor para todos.